Assim diz o Senhor para a sua vida. Você que está na expectativa da espera, na espera de projetos, de algo ainda não concluídos, que ainda você tenha certeza que em Cristo Jesus você vai receber. Às vezes você tem a visão, mas você ainda não tem em mãos. Jesus falando com você, Jesus dizendo de silêncio. É preciso fazer silêncio quando ainda não se tem em mãos. Até porque nós às vezes tem aquele ponto na nossa vida que nós não observamos. Às vezes os olhares, maldade no olhar, no sentimento, no coração de pessoas. Aonde que ainda nós não temos esse discernimento, às vezes nossos olhos estão vendados com situações assim. E também tem a parte espiritual também, que na verdade nós temos um grande Deus para nos guiar, nos caminhar, nos entregar bênçãos, mas também nesse mundo existem as trevas, que também agem fortemente contra a vida dos filhos de Deus, do agir das trevas, impedindo também de bênção, sabendo que você vai tomar posse de vitórias de sobrenatural do Senhor. Às vezes nós estamos falando de sobrenatural, ou estamos falando de projetos também que você vem aí caminhando e concluindo. Quanto mais silêncio fizer, quanto você mais silenciar para pessoas, até mesmo ficar em pensamento para você, isso seria muito bom para a sua vida. É positivamente bom, é necessário o silêncio, porque aí você pode ter a certeza que aonde que não tem assuntos que você não fala algo que vem de você, aonde que nós não fazemos assuntos, não é verdade? E aí fica no oculto, ninguém fica sabendo. Então não tem como nem as trevas usar e levantar pessoas para tentar destruir os seus projetos, os seus planos, o que Deus tem para te entregar. Sabe, ele usa, o demônio é tremendo, ele usa pessoas para tentarem te impedir, tentarem destruir, tentarem ofuscar os seus planos. Os planos de Deus, na verdade, não consegue. É por isso que Jesus fala de silêncio. É importante demais nós mantermos esse silêncio quando nós temos algo para ser concluído. Quanto mais silenciamos, mais Deus vai agindo. Porque tem uma parte assim que às vezes a gente pensa assim, nossa, eu vou contar. Mas não concluído, nunca é bom contar. Porque é de experiência própria que eu falo e é experiência espiritual e temporal. E se for para analisar bem, você também sabe disso. Não é verdade? Porque, olha, veja bem, Jesus, ele trabalha, o Divino Espírito Santo, Senhor Deus, ele trabalha na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. Nós nunca estamos só. O Divino Espírito Santo, Senhor Jesus, o Deus Pai Todo-Poderoso, está trabalhando, está nos indicando, está indo na frente, está nos dando os livramentos, porque com Deus é desse jeito. O encaixe com o Senhor é tremendo. Ele vai encaixando coisas sobre coisas, situação sobre situações. Assim é esse grande Deus que nós servimos. Então, se nós ficarmos em silêncio, quanto menos pessoas saberem dos nossos projetos, que seja pequenos, que seja grandes, que ainda não aconteceu, mas está no seu coração, está na sua mente, você está em luta, você está buscando, você está plantando, é maravilhoso, é perfeito. Tem coisas que Deus nos entrega que não tem como nós escondermos de pessoas, porque é visível, é tocável, não é verdade? Mas aquilo que ainda não tocamos, que nós não pegamos, que está na nossa mente, é preciso e necessário o nosso silêncio. Porque é para que os demônios não levantem os adeptos dele aqui, do Satanás aqui na terra, que são pessoas de carne e osso, para vir uma flecha para vir querer te atrapalhar. São conselhos que possa vir a te dar que não vai dar certo, que não vai ser desse jeito. Às vezes tenta mudar a sua estrada, às vezes tem até uns assuntos que é frutificante, que é bem oferecível, não é verdade, para aquele momento ali. E aí podemos correr o risco, às vezes um mau conselho, nós desviarmos a nossa estrada, o nosso caminho. Por isso é preciso e necessário Jesus falando, para que eu fale com você sobre isso, a respeito do seu silêncio, que é muito necessário. Enquanto Deus não projetar
que Ele tem para projetar na sua vida, é o que os seus projetos entregar para você, fica muito fácil o nosso silêncio, Jesus trabalhando sobre o nosso silêncio, sobre o que Ele tem algo sobrenatural dEle, para que venha realizar em nossa caminhada, na sua caminhada. Jesus está sempre nos ensinando a cada vez mais caminhar com Ele em silêncio. Quanto mais nós ficamos em silêncio, mais nós vamos ter a nossa visão. A nossa visão, quando nós temos ela só para nós, aonde que nós não aceitamos outra pessoa, às vezes, vier a nos dar ideias, nos aconselhar, algo que cada um pensa de um jeito, cada um faz uma colocação de um jeito, você entende? É para que nós não saímos do propósito, do caminho e da porta que nós estamos. Assim diz o Senhor para a sua vida. Então, é necessário que nós ficamos em silêncio até que Deus venha nos entregar. Porque eu não sei se já aconteceu com você, ou se você já viu algo acontecer com alguém. Quanto mais nós falamos, às vezes nós falamos assim, não está no tempo de Deus. Às vezes nós falamos, nossa, eu passei vergonha, porque não aconteceu. Ou às vezes está para acontecer, Deus abre uma porta e nós falamos antes, e Deus nos dá a visão daquela porta aberta, do que vai acontecer. Nós falamos algo ainda que Deus revelou para nós, que não aconteceu, Deus simplesmente nos posicionou, abriu aquela porta, revelou para nós o que Ele vai fazer na nossa vida, mas ainda não fez. Nós ficamos tão alegres, tão felizes, que nós falamos assim, vai acontecer isso, vai ser desse jeito, vai ser assim, vai ser assim. E aí, demora anos para isso vir acontecer. Aí nós falamos assim, nossa, não aconteceu como eu falei? Então aí nós ficamos às vezes envergonhados, não é verdade? Porque não aconteceu ainda. Porque era para acontecer no silêncio, no oculto do Senhor. Deus ia fazendo assim conforme as portas Ele ia abrindo, mas no nosso silêncio. Ele queria fazer, nós não poderíamos ter falado. Deus nos revelou para nós. Você entende? E aí nós chegamos, nós temos esse hábito de contar a revelação de Deus. Mas Ele não fez ainda, ainda vai fazer. E ainda, porém, ainda não conseguimos entrar naquela porta que Deus diz. Por quê? Porque quando nós revelamos, as pessoas vão tendo a visão da qual nós estamos falando sobre a colocação do qual a verdade, que existe uma verdade ali. E muitas das vezes as pessoas têm essa consciência que aquela verdade ali realmente ela existe. E aí elas começam a observar, ver coisas que ainda os nossos olhos não estão vendo. São aquelas pessoas que torcem contra, ou às vezes não quer ver o seu crescimento, o seu desenvolvimento. Não quer que você quer que você fique bem, mas nunca melhor do que elas. Você entende? Principalmente aquela pessoa que tem uma visão. Sabe aquelas pessoas negativas? Elas têm uma visão tremenda que vocês não conhecem. Às vezes você não conhece. Às vezes eu estou falando com alguém aqui que não conhece. Eu já passei por isso que eu não conhecia. Hoje eu conheço. Então veja bem, olha, todas aquelas pessoas bajuladoras, aquelas pessoas principalmente aquelas pessoas que estão dentro de um negócio, elas têm uma visão tão grande e elas sorrirem para você de uma forma tão humilde, tão simples, tão silenciosa, um sorriso doce, mas elas têm uma visão tão avançada, mas tão avançada, tão prolongada, que você não tem a visão sobre a sua vida, mas ela tem sobre a sua. Você entende? Às vezes nós não temos a visão sobre a nossa própria vida, porque nós somos umas pessoas humildes, simples em Cristo Jesus. Nós pensamos com os passos pequenos e curtos, mesmo Deus já vem revelado para nós o sobrenatural dele em nossa vida, que ele vai nos entregar e vai fazer. Então, você que está aí ouvindo a mensagem do Senhor, Jesus pede para que eu explique. Jesus permitiu que eu passasse por situações para que hoje eu possa estar falando para você. Às vezes você que está aí com os olhos vendados, porque se alguém um dia tivesse dito para mim isso que eu estou dizendo para você, eu teria ficado de olhos abertos. Mas não. Eu tive que aprender. Quem foi meu professor? Quem me mostrou todos os caminhos? Esses caminhos que eu estou, todas as verdades da vida que eu estou hoje falando para você.
foi Deus. Então eu passei, eu tive que aprender sozinha. Sozinha. Tudo que eu estou revelando para vocês, que eu estou falando para vocês, que Jesus permitiu, porque eu eu ajudo você a entender coisas que você não está entendendo. Então esse é o meu trabalho, essa é a minha missão para Jesus e com Jesus, com o Divino Espírito Santo, com Deus. Porque eu pergunto, Senhor, eu me entreguei inteiramente para Ele. Então, eu entreguei e ele me entrega o que eu tenho que falar para você. Você entende? Então, é desse jeito que funciona. Então, muitas das vezes nós ficamos cegos. Então, nós falamos, às vezes Deus nos revela, porque Deus vai nos revelando. Então, para que nós não ficamos perdidos nesse mundo, para que nós tenhamos a chance, a esperança de uma manhã ser um dia melhor do que o ontem. Ele vai colocando sonhos no nosso coração. Ele vai dando uma visão para nós do que Ele vai fazer na nossa vida quando nós estamos buscando a Ele. Quando nós não estamos buscando as coisas do mundo, pedindo ajuda em pessoas, nos apoiando em pessoas, fica difícil de Deus trabalhar na nossa vida desse jeito. Então, às vezes, por isso que muitas pessoas não conseguem alcançar a visão de Deus que Deus está dando. Entende? Porque nós às vezes andamos sozinhos, buscamos apoio em pessoas, aonde no qual as pessoas também podem cair, podem, às vezes elas mesmo fecham as portas para elas, ou às vezes aquela porta que ela prometeu que ia abrir na nossa vida não acontece para ela, não tem como ela abrir para nós, porque primeiramente Deus, primeiramente o Divino Espírito Santo, Senhor Jesus, para que depois outra pessoa possa vir a nos ajudar. Isso é, quando Jesus coloca à nossa disposição pessoas vindo por Ele, para que venham nos ajudar. Aí vai sendo um encaixe, atrás do outro. Um verdadeiramente dando certo. São saídas e saídas que o Divino Espírito Santo, Senhor Jesus, o grande Deus, vem colocando em nossa vida. Aí vai tudo se encaixando, tudo dando certo. Porque aí é Deus nos conduzindo, é Deus nos levando, é Deus abrindo portas, é Deus fechando portas. Às vezes tem oração que eu faço, na qual às vezes eu não explico. Senhor, fecha essa porta, Senhor, abre essa porta. Às vezes eu falo assim, não tem como explicar em oração. Você vai concluindo para você qual porta você quer que feche ou qual porta você quer que abra. Você entende? Porque com a oração em Cristo Jesus é desse jeito. Nós vamos pegando as energias positivas e vamos adquirindo para nós e nós vamos interagindo com esse grande Deus em oração. Então, às vezes, não tem como eu explicar para você igual eu estou explicando. Quando eu falo de abrir portas, aquela porta que você precisa, está difícil, não está? Vai batendo, fica firme, vai permanecendo, mas em silêncio. Nós temos o hábito de falar coisas ainda que não aconteceu. Isso nos atrapalha. Ou às vezes porque às vezes nós ficamos acuados, encurralados. Porque às vezes tem pessoas, principalmente próximas de nós, que nos encurrala. Às vezes fala assim, você tem às vezes um caminho, um trilhinho para trilhar nele que Deus já colocou na sua vida. E Deus precisa ampliar, precisa fazer uma estrada. Precisa fazer uma estrada imensa. E aí, nós estamos caminhando sobre aquele trilho para que Deus venha fazer o projeto dele. Abrir aquela estrada para nós. Aí nós, sobre aquele trilho, muitas pessoas passam por eles. E às vezes essas pessoas param para nos encurralar. Isso é. Pessoas vão fazendo projetos em cima dos projetos do Senhor, na qual você já tem os seus que Jesus já colocou, e não cabe mais aquele projeto de outras pessoas. Naquele trilho. Então aí você tem que concordar, às vezes desconcordando, para o assunto ser encerrado. Ou você, não adianta você explicar, e é preciso ficar naquele trilho ali em silêncio, até que Jesus abra a estrada. Você entende? Porque o que Ele tem para fazer, nós não sabemos. Jesus só dá a margem para nós. Ele fala assim, é esse caminho. Mas o que Jesus tem, os milagres dele, as bênçãos que ele tem para derramar, nós sabemos que vem, mas nós não sabemos de que jeito. Se é do lado direito, se é do lado esquerdo. Se Jesus tem portas que ele abre a porta de trás, nós às vezes esperamos passar pela porta da frente.
Porque é assim que nós pensamos, entrar pela porta da frente, receber da porta da frente. Às vezes é tão impossível, até para Deus. Para Deus não é impossível. Não há impossível, mas às vezes Deus precisa tirar tanta gente da frente, Ele tem pressa em realizar, que Ele abre a do fundo, que Ele pode todas as coisas. Você entende? É aonde que Ele abre a porta do fundo, quem está lá na frente esperando ali, vendo o que vai acontecer, ou a sua derrota, ou fica ali torcendo para a sua vitória não chegar, é aonde que essas pessoas caem todas de uma vez. Ficam com os olhos espantados, nossa, como? Porque Jesus abriu a porta de trás. Porque as pessoas estavam esperando abrir a da frente. É aonde que nós nos posicionamos, você entende? É por isso que o sobrenatural de Jesus chega, por isso que chama sobrenatural. Porque nós não sabemos de que lado Jesus vai abrir, o Divino Espírito Santo, Senhor Jesus, vai abrir o Deus, qual porta? Se é da direita, da esquerda, frente ou trás. Porque Ele pode todas as coisas. Quando Ele abre a da frente, ele vai abrir. Só que tem tanta gente ali que às vezes Ele precisa tirar do nosso caminho. De repente Ele nem quer tirar, Ele não precisa. Aí sabe aquele espanto daquelas pessoas quando o sobrenatural de Deus cai na sua vida porque ela abriu de trás? As pessoas estão esperando a derrota. Estão esperando que você não vai conseguir se levantar, reerguer, não vai conseguir se levantar, não vai conseguir abrir aquela porta ali que você está querendo, que você precisa, a qual você precisa, tem a necessidade, a qual você precisa caminhar. Não é verdade? Porque Jesus coloca na nossa mente. Jesus também fala assim, olha, Ele nos avisa. Quando nós temos a insistência de portas a qual nós não conseguimos abrir nenhuma flecha, nenhuma janela, nada, nós mesmos não conseguimos. É porque temos que observar como esse grande Deus vai fazer para nós. Talvez nós andamos em círculos. Então é muito importante nós pedirmos para Ele entregar. Então Jesus está falando, você precisa receber dEle. Ainda Ele não abriu, ainda está no tempo dEle. Porque Jesus, olha, veja bem, se você está aí caminhando com essas pessoas, que você vê que são bastante negativas, pessoas que vão tirando você do trilho ou da estrada ou da porta do qual Deus falou, fique, quer que você permaneça. E aí você ainda não teve essas condições ainda de ter o discernimento. Silencie, converse com o Senhor, para que Ele possa vir, para que você ainda se mantenha posicionado onde Ele te colocou. Então fique até que Ele venha te fornecer o que é dele. Que Ele venha enviar para você, porque você vai saber o que é enviado de Deus e o que não é. Então, então se você está aí cercado, rodeado de pessoas assim, fique em silêncio. Deixe que falem, deixem que dê opinião. Deixe que mostre do jeito que precisa ser. O seu trabalho, o trabalho do Senhor. Deixe que fale, mas fique em silêncio, tenha prudência. Não saia do trilho, não escute. Porque se não saiu do seu caminho ainda, porque Jesus ainda precisa te colocar em cadeira de honra perante essas pessoas. Porque Jesus também nos honra, não somente para nós, que temos que receber as bênçãos dele, mas também perante pessoas. Você entende? Porque às vezes, através até de você, pessoas também vão seguir esse grande Deus. Porque vai ver o sobrenatural dele na sua vida. E às vezes tem pessoas que ainda não conhecem a verdade do Senhor e vai passar a conhecer através do agir de Deus na sua vida. Então é importante e necessário. Às vezes Deus trabalha com pessoas através da sua. Então nós nunca podemos, às vezes, Jesus não afasta. Ou vai deixar aquela pessoa ali destruída, aquele invejoso, aquela invejosa, aquele perseguidor, aquela perseguidora, porque essas pessoas não desistem de tentarem te destruir. É incrível, né? Elas teriam que nascer de novo, porque a margem do pensamento delas são a destruição para aquelas pessoas que elas pegam para a cruz. É tremendo que você pegou, aliás, nem sei quem pega para a cruz, porque essas pessoas devastadoras. Você entende? É tremendo.
Então essas pessoas aí, essas aí é só Jesus na causa. É somente Ele. Porque você pode estar a 1 quilômetro de distância ou vários. Pode estar do outro lado do mundo. Elas ainda ficam ainda pensando em você. Até que Deus vai lá e tchuf, e faz o desligamento. Porque é só Ele que pode fazer. E Ele faz, você pode ter a certeza. Então deixa essas aí com o Divino Espírito Santo. Mas tem pessoas também aí inocentes, que precisam e se acham espertas, inteligentes demais para sobreviver e caminhar sobre essa terra. E no fundo, dentro dela, não tem o Divino Espírito Santo, a sementinha, não está ali fortemente dentro dela, para que ela possa ter o entendimento que nós só conseguimos caminhar em pontes quebradas, é só com o Divino Espírito Santo que Ele vai consertando para nós. Você entende? E aí, por que pontes quebradas? Porque você só caminha onde você não está enxergando nada, é só quando você tem fé. Por isso eu falo de pontes quebradas. Por isso que eu falo de construções de pontes em outros vídeos meus, que eu tenho falado. Porque nós só passamos, você vai passar por uma ponte quebrada? Se você não tiver a sua consciência, a sua fé em Deus, não. Por quê? Principalmente se for num penhasco, num lugar que você pode se acabar, se destruir. Não é verdade? Ninguém passa. A prudência é tremenda, os cuidados são grandes. Então, se você não tiver fé, só passa quem tem fé, porque sabe que Deus está ali está nos segurando, está nos apoiando com a mão dele. Aonde que ele sabe que nós aqui, que nós sabemos que nós vamos ser balanceados, mas ele vai estar nos segurando e nos fortalecendo. Você entende? Então essas pessoas não têm ainda esse autoconhecimento. Às vezes Jesus precisa trabalhar nessa vida, não é assim, nessa vida através da sua vida, para que elas possam vir entender o grande Deus que você serve, porque elas também podem vir ter esse interesse. Aí essa pessoa pode ter, de se descobrir em você esse grande Deus que é em você, através de você, para a vida delas. Então às vezes é por isso que Jesus fala assim, permanece com essa pessoa. Você entende? Então permanece do lado dessa pessoa. Mas são pessoas que você sabe que pensa que é esperta, inteligente demais para sobreviver nessa terra. Acha que vai fazer tudo, a plantação todinha com ela, mas vamos ver o que ela está plantando. Se é com as forças dela ou se é com as forças sobrenatural do Senhor, plantando com o Divino Espírito Santo, Senhor Jesus, Senhor Deus. Aí tem uma diferença tremenda. São pessoas que estão plantando com as suas próprias forças, às vezes te observam, mas não acreditam que você é capaz de chegar bem longe e viver o sobrenatural do Senhor, porque ela ainda não está formalizada ainda para viver o sobrenatural com o Senhor, porque ela não carrega dentro dela a luz do Divino Espírito Santo. Ainda ela não conseguiu buscar esse grande Deus, o Divino Espírito Santo. Não é verdade? Porque ninguém vai ao Pai se não for por Jesus e ninguém vai a Jesus se não for por Pai, pelo Pai. Então o Pai apresenta nós para o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus nos leva ao Pai. Por isso que é importante dizer, eu preciso dessa benção em nome do Senhor Jesus. É preciso, para que vá diretamente o Senhor Jesus leve ao Pai, o Divino Espírito Santo. Então às vezes nós falamos de Deus. Eu falo de Deus na hora certa. Nos momentos certos, nos momentos precisos. Se bem que eu falo Deus o tempo todo. Porque eu já não consigo mais viver sem Ele. Mas muitas pessoas não têm esse autoentendimento. Não têm esse conhecimento. Você entende? Então, mas aí mesmo assim elas ainda não faz aquela maldade por querer. Ela não é chamada nem de perseguidor, nem de perseguidora, nem de invejoso e invejosa. Porque esses sim são, esse perseguidor invejoso e invejosa, são adeptos do Satanás, usados diretamente por eles. É ferramenta. São presas dele, trabalham para eles aqui. Por isso que essas aí é só o Divino Espírito Santo, Senhor Deus, Senhor Jesus, que pode cortar da sua vida. Mas você pode clamar o nome do Senhor, pedir proteção. Porque aí sim você está protegido sobre essa vida aí.
Você entende? Essas aí precisam nascer de novo. Tem como se arrepender? Tem. Tem como querer mudança? Tem. Mas se querer mudar, e se não querer mudar? Como vai fazer? Não tem como fazer. Nós não podemos fazer nada. Você entende? Até porque você tem que orar por essas vidas, para que essas vidas te deixem você em paz. Te deixa você entende? Para que não venha as forças negativas dela, porque ela pega a força negativa e aí ela pega a sua paz, a sua tranquilidade, a sua comunhão com o Divino Espírito Santo, você entende? Aí vai pegando e vai pegando as forças negativas, aí vai, sabe essas pessoas que sugam a sua energia? É por isso aí que eu tô te falando. Te deixa você, às vezes, chega perto de você, pega e você tá com aquela força, de repente você sente aquela fraqueza. Pois é, isso daí. Aí você vai orando para que elas não venham pegar a sua força positiva e tacar as negativas dela na gente. Você entende? É mais ou menos por aí. Então, o Divino Espírito Santo falando com você. Ore, vigie, converse com o Senhor. Vai deixando para o Divino Espírito Santo, para que Ele vai cuidando para você e vai silenciando o que Ele vai fazer. Ele faz, pode ter a certeza. E Jesus pediu para que eu explicasse para você. Você entende? Então, ele me deu uma visão sobre esse assunto que nós conversamos hoje. Mas quem é que está explicando para você o oculto do Senhor é Ele. Ele só está me usando. Então, pois você pode acreditar, se você não tinha essa visão, se você não tinha esse conhecimento, pois que você passa a ter. Porque se você tiver, você vai entender tudinho que eu estou falando. Ou se tem algo aí acontecendo com você, com esse fundamento da conversa que nós tivemos hoje, aí que Jesus esteve com você hoje, você vai entender que é verídico, que é a pura verdade, a pura realidade. Já fica mais fácil ainda de você caminhar. Pois fique firme com o Senhor, porque Jesus vai te abençoar cada dia mais. Vai te proteger, vai te guiar em nome do Senhor Jesus. Pois eu profetizo todas as bênçãos derramadas do Divino Espírito Santo em sua vida, que por algum motivo ainda possa estar desviada pelas trevas, pois que caia sobre você. Pois que as trevas ocultas que caia por chão, em nome do Senhor Jesus, na sua vida, para que você possa caminhar e viver o sobrenatural com esse grande Deus, Divino Espírito Santo, Senhor Jesus. Pois Jesus é com você, Jesus te abençoa. Jesus é com você, Jesus te abençoa.